Amados, a paz do Senhor. Livro do profeta Isaías, o texto que foi lido na abertura do culto, capítulo de número 6. Leremos o verso 8, nesse trabalho que tem a sua função de nos conscientizar da importância do trabalho missionário. Eu costumo dizer que Isaías capítulo 6 é o texto áureo do contexto missionário no Velho Testamento. Assim como João capítulo 3 e verso 16 é o texto áureo missionário no contexto do Novo Testamento. Capítulo 6, todos já acharam? Digam, eu o achei. Vamos ler o verso 8. Depois disto, ouvir a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra sobre esse encontro que mudou radicalmente a vida de um profeta chamado profeta Palaciano, que era o profeta Isaías. Nós estamos no capítulo 6, mas existem 5 capítulos que revelam para nós a situação de Isaías e a situação do seu contexto. No capítulo 1 de Isaías, e o verso 1, a Bíblia diz: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Israel. A primeira coisa que precisa ser aclarada para nós é que ele era filho de Amós, Isaías. Segundo, é que ele exerceu esse ministério junto com Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Foram reis que assentaram-se no trono e receberam o privilégio de ouvir os oráculos de Deus através de Isaías. O contexto o relacionamento entre reis e profetas, ele é muito demonstrado na Bíblia Sagrada, pois sempre quando Deus levantava um rei, automaticamente levantava um profeta também, ou alguns profetas, pois era a forma de Deus incutir no coração das pessoas a sua palavra, e os profetas eram aqueles homens chamados por Deus para assim fazê-lo. Mas no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5, escute isso, Isaías já exercia um ministério. Quando nós pregamos que Isaías passa a exercer o ministério só depois do capítulo 6, não é bem verdade. A Bíblia revela o exercício do ministério de Isaías, mas a partir do capítulo 6 é que Isaías mergulha de uma vez para todo sempre no ministério
recebendo. Pois se você estudar os 5 primeiros capítulos, a atividade de Isaías é menor. Do capítulo 6 em diante, a atividade de Isaías é muito maior. Mas a grande questão é que Deus queria promover em Isaías um contexto que ainda ele não conhecia. Porque Deus não chama alguém para fazer, Deus chama aqueles que já estão fazendo. Quando eu digo que Isaías passa a exercer o ministério depois do capítulo 6, eu vou tão somente chocar o grande critério da escolha de Deus na vida de alguém. Ora, quando os discípulos estavam consertando suas redes perto do mar, a Bíblia diz que Jesus os chamou e disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores, mas de homens. Pois eles exerciam o ministério da pesca. Então, quando alguém diz: não, agora eu fui consagrado para ser missionário, então agora eu vou pregar. Não está certo isso. Eu fui chamado porque já pregava, eu fui chamado porque já fazia, eu fui chamado porque já exercia, eu fui chamado porque eu já evangelizava, eu fui chamado porque eu já me envolvia. Pois quando eu digo, não, agora ele foi chamado para fazer, é como se eu estivesse assustando esse crente. Aí a gente terá muito trabalho para orná-lo, nós teremos muito trabalho para deixá-lo do jeito. É por isso que os 5 primeiros capítulos de Isaías mostram para nós um exercício menor, uma tarefa menor. Pois se você entender, há um grande relacionamento entre Uzias e Isaías. Há um grande relacionamento. E a Bíblia diz no capítulo 6, no ano em que morreu Uzias. E todo mundo sabe que Uzias morreu leproso, esquecido numa casa, porque ele engrandeceu-se. Ele achou que ele era maior do que Deus, ele achou que ele era maior do que os sumos sacerdotes, ele achou que ele não precisava mais que alguém o conduzisse. E eu vou exortar, eu não estou querendo exortar ninguém hoje, é a Bíblia que vai exortar, presta bem atenção. Uzias, ele gabou-se, ele ficou tão cheio, pois ele construiu armas de guerras sofisticadas para a época. Ele conseguiu construir armas que quando uma pessoa jogava uma pedra, a Bíblia diz que ele construiu armas que jogavam-se várias pedras. Enquanto um jogava um arco, ele descobriu e fez armas, ou seja, uma engenharia nuclear para o contexto de várias flechas sendo lançadas. Então a Bíblia diz: e Deus o engrandeceu o seu nome, e Deus engrandeceu o seu nome. A Bíblia diz: e Deus engrandeceu o seu nome. Só que quem engrandece o nome é Deus. Só que em vez de Uzias ficar atrás de Deus, ele achou que era maior. Só que sempre nós teremos alguém que vai nos conduzir para Deus. Você pode ser famoso, importante, grande, mas sempre tem alguém que vai nos conduzir. E a humildade, ela é fundamental. Quando Uzias, não esperando os sacerdotes, a Bíblia diz que teve um corajoso, olhou para ele e disse: você fez errado, não esperando a ordem para o sacrifício. Então muito cuidado, quem engrandece é Deus, quem chama é Deus, quem promove é Deus, quem vai fazer é Deus, e sempre dê glória a Ele. Dá para levantar a mão e glorificá-lo esta tarde. Então o relacionamento, há quem diga, os obreiros aqui que sabem mais do que eu, há quem diga que o relacionamento era de primo,
que Uzias era meio aparentado de Isaías, e Isaías era meio aparentado de Uzias. Então Isaías, ele sempre tinha uma dificuldade para trazer, verbalizar os oráculos de Deus. Mas o capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ninguém me contou. Esse negócio de viver com experiência dos outros. Eu acho o Maurício a pessoa mais louca que eu conheci até hoje no ministério. E olha que eu ando, Maurício. Mas tu tem cada expressão que olha, só Jesus. Eu não tenho eu não tenho nem condições de pensar. Se eu falo isso no Brasil, eu estou frito. Ninguém me convida mais para nada. Aonde já se viu crente spa, crente inchado? Eu vou levar isso. Então, mas ele tem as experiências dele, não tem? Do modo dele, não tem? Imagine outro tentar imitá-lo, vai dar certo? Não. Então a Bíblia diz: eu vi. Então está na hora da gente, vai doer só um pouquinho, hein? Está na hora da gente largar a aba de alguém. Está na hora da gente parar de sugar as pessoas. Ora por mim, ore você. Vá buscar a Deus você. Vá clamar você. Vá jejuar você. Vá estudar você. Vá se esforçar. Tem gente que joga muito na costa do pastor, na costa da... Se a gente for perguntar para essas missionárias aqui, é oração, tudo bem que a gente tem que orar, mas tem gente mal acostumado, acorda tarde, não quer orar, não quer nada, ora por mim, não faz a parte dele. A Bíblia diz: eu vi, ninguém me contou. O que é que você viu, Isaías? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então eu vou aqui analisar rapidamente, depois dessa parte introdutória, os 3 olhares de um missionário, ok? Vamos aqui olhar os 3, rapidinho, não vai demorar 20 minutos. Os 3 olhares de um missionário, calcando-nos nesses 8 primeiros versos que formam o capítulo 6. O chamado de Isaías. O primeiro olhar, anote aí, se você quer anotar, por favor, ajuda muito. O primeiro olhar de um missionário está em Isaías capítulo 6 e versículo 1. Diz assim, no dia em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. O primeiro olhar de um missionário, que deve ser o ponto de partida fundamental, é olharmos para o Senhor. Olhar o Senhor. Pois não se faz obra missionária sem o Senhor. Não se prega sem o Senhor. Não se evangeliza sem o Senhor. Não há nenhuma capacidade em nós se a mesma não vier da parte de Deus. Antes de você ver os campos brancos, antes de você ver as almas perdidas, veja o Senhor assentado. Pois é o primeiro impacto, é o que molda-nos e nos aperfeiçoa para esta grande tarefa, que é chamada de tarefa urgente. Isaías está acostumado a ver reis, ele está acostumado a ver Uzias, ele está acostumado a ver os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os outros profetas chamados contemporâneos. Isaías está acostumado a entrar no palácio, sair do palácio, pois ele é um profeta palaciano. Isaías está acostumado a ir e vir, ele está acostumado a ver tanta
tantas pessoas, mas na hora em que ele viu o Senhor, alguma coisa mudou na sua vida. Isaías viu quem? O Senhor assentado, e que bom que ele está assentado no alto e sublime trono. Isso significa que o trono não está vazio. Se o trono não está vazio, é porque alguém está sentado no comando de todas as coisas, pois o trono fala de governo, o trono fala de delegação, o trono fala de autoridade. Oi, eu estou cheio. O trono fala de que alguém está regendo, dominando, realizando, fazendo. Dê glória a Deus, porque o trono não está vazio, tem alguém assentado nele, e esse que está assentado, ele governa. Espera aí, calma, é uma palavra só. Aí nós vamos correr. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. A mesma visão de Isaías é a mesma visão de João. João, o que foi exilado na ilha de Patmos, na ilha de pedra, lá no mar Egeu. Lá está João tendo a visão. Capítulo 5, verso 1 do Apocalipse. Quem João vê? Ele viu o Senhor assentado no trono. Só que Isaías viu o Senhor assentado e a orla do seu manto. Oh glória! Era tão grande que enchia o templo. Então esse contexto foi no templo. É por isso que é bom vir para a igreja. É por isso que é bom congregar-se e agregar-se. É por isso que é bom nós participarmos, porque aqui Deus faz alguma coisa. E interessante que ele viu o Senhor assentado. João viu o Senhor assentado com um livro. Isaías vê o Senhor assentado e a orla do seu manto cobria o templo. E João viu o Senhor assentado com um livro. Livro no grego fala de história. História fala da minha e da sua. Então dê glória a Deus, porque a nossa história está na mão daquele que está sentado. É por isso que as pessoas, eu vou ter que falar, é por isso que as pessoas tentam apagar a história, e não há borracha que dê jeito, não tem como, porque a tinta com a qual a nossa história fora escrita, não é uma tinta comum. Não é tinta da caneta Bic, dessa do Japão, que eu não sei o nome desse trem. Então não é uma tinta comum, é uma tinta vermelha. Opa, já era para você estar dando glória a Deus. É uma tinta vermelha. E mesmo que o diabo tente trazer a maior borracha do universo, ele não vai conseguir apagar, porque foi escrita no sangue de Jesus e com o sangue de Jesus Cristo. Pega na mão do teu irmão, diga para ele: a tua história está na mão de Deus. Diga para o teu irmão aí. Diga pelo menos para 2 pessoas aí: tua história está na mão de Deus. Ninguém vai roubar a história que está na mão de Deus. Aleluia. Mas tem um detalhe. Eu sei que os obreiros são espertos. No capítulo 5, verso 1 do Apocalipse, o livro está na mão do que está sentado. Mas no verso 7, o livro passa da mão daquele que está sentado para a mão do leão da tribo de Judá. Então está tudo em casa. Passa da mão para o filho. Então está tudo em casa. Sai da mão de Deus e vai para a mão do leão da tribo de Judá. A raiz de Jessé é aquele que venceu para abrir o livro. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro olhar no contexto missionário é olharmos para Deus. Porque Deus, Ele que vai ampliando as coisas, fazendo as coisas. E se Deus não estiver misturado, opa, você não entendeu, né? Se Deus não estiver misturado, não vai. É por isso que Isaías não viu outra coisa a princípio do que o próprio Senhor. Por que eu anotei e eu quero trazer essa palavra? Porque quem prega precisa estar salvo. Precisa ter experiência. Levante a mão, eu senti Deus. Quem canta primeiro é porque tem certeza do que está cantando.
Quem prega precisa ter certeza de que está pregando. Então Deus não vai levantar Isaías para ser um missionário sem primeiro ele ter experiência com Deus, maturidade com Deus, porque ele vai falar de Deus. E eu não posso falar de Deus sem conhecê-lo, sem conhecer a sua santidade. É por isso que Isaías diz: eu vi. E tudo que ele, no decorrer do seu projeto missionário, iria desenvolver, ele iria desenvolver sabendo: eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus. Se tu não der glória a Deus, eu não vou parar de ver Deus. Eu vi Deus, 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 eu vi Deus. O momento é tão importante que, além de vê-lo, calma, já vou terminar essa parte. O verso 2 diz: os serafins estavam acima dele. É o primeiro contexto que estão acima. Depois do Calvário, da morte do Calvário, no Calvário, nunca mais na Bíblia aparece anjos acima, sempre embaixo. Glória a Deus por isso. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo. Oh, aleluia. Oh, quem está sentindo a presença de um Deus santo essa tarde? O que ele viu? Ele viu os serafins, que anjos classificados para cuidarem da santidade de Deus. Anjos que exercem a função plena da adoração àquele que está sentado no trono. E eles adoram a Deus abertamente. E eles cobrem-se, tal a grandeza da santidade dele. Mas eles cantam dizendo: santo, santo. Eu quero, levante a mão. Eu quero profetizar que nesse ano de 2011, nós veremos o Senhor como nunca vimos. Eu quero profetizar na minha vida, na sua vida, meu irmão, que nós veremos algo extraordinário. Nós vamos ver o que a gente nunca viu. Nós vamos sentir o que a gente ainda não sentiu. Nós vamos viver o que a gente ainda não viveu. Oh, era para você já estar dando glória a Deus. Deus vai abrir os teus olhos, porque a chamada de Deus é muito grande na sua vida. O projeto de Deus na sua vida é muito grande, meu irmão. É por isso que é necessário e faz-se necessário essa experiência. Essa experiência. E eles dizem o quê? Santo. Diga comigo: santo. Santo. Mas não fala baixinho, diga santo. 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 Quem é santo? É o Senhor. 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 Aproveita agora para dar glória a Deus. Aproveita para louvá-lo. Deus vai chamar missionários aqui. Deus vai convocar pessoas aqui para primeiro olhar para Deus, olhar para a sua santidade. Por que Deus apresenta-se para Isaías na hora da sua chamada missionária? É porque Deus quer colocar em Isaías a ideia de que ele vai mexer com coisa santa. Por que a primeira olhar de um missionário é para Deus? Para que ele tenha consciência plena, pura, não misturada, de que ele vai mexer com o reino dos céus. Ele vai mexer com o sobrenatural. Ele vai mexer com anjos. Ele vai mexer com poderes que ele não conhece. Poderes maiores. Olha, se tu não der glória a Deus, poderes maiores do que a bomba atômica. Poderes maiores do que todo bélico dos Estados Unidos da América. Nós vamos mexer com o reino dos céus. Então Isaías não vai mexer com o negócio que é dele. Porque ele não é um profissional.
liberal. Mas Isaías vai mexer com algo de Deus. Igreja é algo de Deus. Aleluia! Culto é algo de Deus. Então o primeiro olhar de um missionário ele tem que olhar para Deus, porque tudo começa em Deus. Só para ler o 4, para nós passarmos para o segundo. Diz assim: os umbrais da porta do templo se moveram. Esse ano eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu quero viver esses negócios aqui, ó. Os umbrais da porta do templo. A Bíblia diz: se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Fumaça aqui fala de um sacrifício que Deus está recebendo. A fumaça sobe e a glória desce, como incenso suave às suas narinas. Eu vou profetizar que esse ano, aonde nós passarmos, a glória de Deus passará, e haverá muita fumaça da glória de Deus. Sacrifício aceito. Diga comigo: o primeiro olhar de um missionário é para Deus. Tudo começa com Deus. Pegue na mão do teu irmão e diga assim: prepare-se, porque você verá o Senhor. Não, você falou muito semelhante a mim, você falou muito comum, você simplesmente repetiu. Eu não quero que você repita, eu quero que você profetize. Pegue na mão dele e diga: prepare-se, diga para ele: prepare-se, você verá o Senhor. E não diga olhando para mim não, que eu não estou olhando para você. Prepare-se, você verá o Senhor. Aquilo que vai queimar no seu coração. Quando você sair para as nações, lá na sua bairro, na sua casa, no seu trabalho, você terá experiências profundas para falar. Experiências profundas para falar. Experiências profundas. Amém, igreja? Segundo olhar. Esse é um olhar muito importante. O segundo olhar de um missionário, leia comigo aí, por favor, que diz no verso de número 5, anote aí, verso de número 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Só um momento aí. Eu já vi testemunho de crentes no passado que tiveram encontro com Deus. Esse negócio é puramente real. Diz que eles vão, é como se a vida fosse indo embora, e é uma coisa assim. Eu entendo assim também, que ninguém vê a Deus e fica do mesmo jeito. É por isso que eu sou meio cismado. Olha, calma. Esse negócio da pessoa, aí termina o culto, ele está. Eu sou muito cismado com algumas coisas. Tem um congresso, está gravando isso aí? Tá? Eu não vou falar então. Pode falar, depois eu que sofro lá no Brasil. Eles vêm para cima de mim. Mas, por exemplo, eu estava no trabalho, até parece que eu não vou falar, né? E nada contra, eu já fiz isso. Um camarada, calça branca, caiu pé de mim. Ninguém tocou nele. Ele, pá! E eu fiquei ali. Eu disse: é hoje, hein? Eu fiquei. E ele lá. E eu deixei ele lá. Demorou muito, ele.
Ô meu irmão, já pode levantar? Me dá a mão aí. E eu com... Olha, irmã Cida, eu estava totalmente aberto para ouvir o que ele ia falar. Eu disse, é hoje. E eu respeitei ele. Meu irmão, passei a mão assim, limpei. Eu disse, aí meu irmão, fala alguma coisa para mim aí. Ele, o que, pastor? Você viu o quê? Disse, não vi nada. Ó, é igual ali, ó, caiu. Eu estou pregando que é contra cair, porque aqui eu vejo isso. Eu estou falando isso? Não. Mas eu estou falando de experiência. Deu para entender? Deu para compreender? Porque simplesmente por sujar roupa, entende? E não tem como questionar, é Bíblia, não é achismo. Isaías diz, vou morrer, está saindo a vida de mim, porque ninguém vê o Senhor e fica do mesmo jeito. Ninguém tem uma experiência com Deus e permanece do mesmo jeito, é mentira. Algo vai mudar na vida dele, algo vai mudar. Não tem como. Se ele mentia, ele vai passar a ter cuidado, não mentir, se roubava, não vai mais roubar. Mas se o camarada teve uma experiência, entre aspas, e continua do mesmo jeito, é mentira, não é experiência com Deus. Porque Isaías não era um homem puro, Isaías tinha lábios impuros, vivia no meio de um povo de... E a primeira coisa, que quando o homem tem um encontro com Deus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua transgressão, ele reconhece que ele é pecador. É isso aí. Olha o que ele diz. Mas calma, eu estou falando de missões. Calma. Então disse eu, Isaías, primeira pessoa do singular, eu, ai de mim. Interessante, eu vi um pastor pregar uma parte sobre o ai de Isaías. Não é minha, que não é meu, eu cito o nome. E um pastor pregando, ele disse que até o capítulo 5, Isaías só sabia apontar para os outros. Ai de vós, ai de ti, ai do fulano. Ei, tem crente é assim, né? Deus falou, sim, falou só com a Maria. Olha que pena que a Maria não está aqui. Não. Se Jesus quisesse falar com a Maria, ela estaria. Tem crente, agora tu não dá glória, né? Eu exortei. Não tem chá, né? Quando a gente joga, mas que palavra, mas puxa, por que o fulano... Não, é para você. Para de jogar. Isaías é assim, ai de ti, ai de ti. Agora, quando ele viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Pode estudar na sua casa, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Isaías só vai dizendo, ai de ti, ai dos que são poderosos, ai dos que são sábios, ai dos que são maus, ai dos que dizem, ai dos que falam, ai, tudo no capítulo 5. Pode ver os ais de Isaías, mas quando ele viu a glória de Deus, ele não disse ai, ele disse, ai de mim, agora é comigo. O primeiro tratamento de Deus não é coletivo. O primeiro tratamento de Deus é individual, é no meu coração, é na minha vida. Eu não posso salvar os outros se eu não receber algo de Deus na minha vida. E a glória de Deus, ela nos desnuda, ela nos aclarece, ela nos esclarece, ela nos molda. Isaías diz, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, é por isso que havia fumaça. Com ela tocou a minha boca, e disse, isso que tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada,
e purificado o teu pecado, depois ouvir a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? Segunda visão de Isaías, ele olha para si mesmo. Anote aí. Ele olha para si mesmo. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Essa expressão, escute, se você quiser anotar, por favor. Ai de mim no hebraico, na língua original, revela, demonstra, mostra toda a incapacidade que Isaías sentia-se, tal a grande revelação que ele estava tendo de Deus. O ai de mim fala do peso da responsabilidade, o peso de missão, o peso de ser missionária, o peso de ser dirigente, pastor. É peso. É o que Abacuque, lembram? Eu não sei se eu acho que eu já dei uma escola sobre Abacuque aqui, que eu falei que o peso, né, a sentença que viu Abacuque, a palavra sentença Mazan, né, e a tradução significa peso. Então é o mesmo peso que Isaías recebe. Então Isaías diz: quem sou eu? Mas ele não é um profeta palaciano, honrado, mas a obra de Deus é muito pesada, é muito séria. Obra de Deus, ei gente, é obra de Deus, é obra de Deus que nós estamos lidando. Isaías, ele olha para si e diz: mas quem sou eu? Deus gosta de trabalhar com esse tipo de crente. Aquele crente que esconde-se na glória de Deus. Mesmo sabendo, porque nós temos alguns dons. Tem gente que nasce com dom. Todo mundo tem um dom. Existe o dom natural, que a gente só bota a palavra dom como profecia, né? Aqueles dons espirituais classificados na carta de Paulo à igreja de Corinto. Não. Existe um dom natural. Eu conheço pessoas que não são crentes e têm um dom natural. Constrói, edifica, sabem disso ou daquilo, tocam perfeitamente, cantam. O Pavarotti, aquilo é um dom natural. Cantava muito, morreu. Existem pessoas que têm dons naturais. Mas, quando se trata, apesar de que eu sempre entendo pela Bíblia, e ninguém conseguiu ainda tirar da minha mente. Quem sabe um dia que Deus vai pegar os nossos dons naturais e vai colocá-los também nesse reino. É necessário, é importante, ok? O preparar-se é fundamental. Sim, Deus vai usar quem não sabe também, porque Deus usa quem Ele quer. Mas se eu posso me preparar para isso, se eu posso investir em mim para tal, fica mais fácil. Aleluia! Então Isaías percebe que agora Deus o chama para uma grande missão, e ele diz: é você. Porque se Isaías comporta-se de outra maneira, dizendo: agora é comigo, deixa. Porque tem gente que diz assim: não, deixa eu, vou arrebentar. Lá nos congressos, numa terra que já foi tão massacrada pelo Maurício essa tarde, o Brasil, lá existem os competidores. Como é que foi hoje? Nossa, você arrebentou. Realmente, arrebentou a hermenêutica, arrebentou a exegese, falou tanta bobagem. Vocês estão entendendo? Olhe para cá, olhe para cá. Quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai. Ele disse: eu? Ele já dá uma desculpa: eu sou pesado de língua. Ele é muito esperto, Moisés. Aí Deus diz: é você. Então eu vou usar Arão também, mas tu vai. Vocês estão entendendo? Se fugir, não adianta. Aí vem o Jonas. Não vai dar glória a Deus agora, né? Vem Jonas,
A palavra Jonas significa pomba, queria voar. Jonas vai para Tarsis, 3 razões. Isaías 66. Tarsis é longe, 1 ano de viagem, cidade próspera. Terceira razão, a palavra de Deus não havia chegado em Tarsis, então ninguém ia cobrar de Jonas. Ele podia andar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Aí Jonas diz Tarsis, e é interessante, olha para mim! O interessante é que tudo dá certo, ele compra passagem, tem barco, tem tripulante, tem tudo. Aí Jonas diz, está vendo? Sabe por que Jonas fugiu? Porque a gente tem que parar com uma palavrinha chamada preconceito. Jonas é um missionário preconceituoso. E a gente tem que parar de ter preconceito. Ah, esse serve e esse não serve. A Bíblia diz, Deus amou o mundo. Aí Jonas foi para o porão, bom de mala lá, fez uma caminha, que missionário abençoado, né? E quando estava tirando aquele ronco, dormindo, vocês sabem, a intempérie, ondas avolumadas, chuva, aquele negócio todo. E é interessante que a Bíblia diz que cada um orava para o seu Deus, ali era uma mistura de deuses, mas pelo menos eles oravam. E Jonas, que era o crente, estava onde? Dormindo. E quando ele acorda todo babado, aí, babou de tanto dormir ainda. O que acontece? Ele reconhece que é ele. Jonas diz, me joga no mar que acaba a tempestade. Só que Jonas fez isso, pronto, acabou a minha história, né? Só que Deus já tinha preparado, cuidado, não fala baleia, cuidado. Deus tinha preparado o ketos. Ketos é a palavra no hebraico para grande peixe. Dagdol é a palavra no grego para grande peixe. Então Deus tinha preparado o ketos, um grande peixe. Lá vem o grande peixe. Jonas está lá, vou morrer. Não. Deus vai ensinar para Jonas que ninguém foge da sua presença. A Bíblia diz que engole Jonas. Sabe para onde Jonas vai? Para o ventre do grande peixe. Aí sabe o que Jonas vai fazer? Vai orar. Que agora ele ora. Não orou para comprar passagem, não orou para fugir, não orou para desobedecer, não orou para ir embora, não orou para fazer nada. Mas quando está apertado, ele vai buscar a Deus. E Deus é tão misericordioso que a Bíblia diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Fala para o teu irmão aí, não fuja. Porque lá vem o quietos, diga para ele, cuidado com quietos. Fala para ele aí, cuidado com quietos. Cuidado com quietos, cuidado com quietos. Vamos concluir. Diga primeiro, olhou para Deus. Não, olhou para Deus. Olhou para si mesmo, sua incapacidade. Deus vai nos capacitando a cada dia. Amém? Terceiro olhar é o verso que foi lido essa tarde. Primeiro olhar é para Deus, o segundo é para si. E o terceiro olhar diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor. Ele fala, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me a. Então diga para mim, olhou para Deus? Não, todos, olhou para Deus, olhou para si e olhou para os outros agora. Tem alguém esperando. Tem alguém esperando. Ele olhou para o próximo. Quando ele diz, eis-me aqui, ele não está olhando mais para Deus. Ele não está olhando mais para si. Ele está olhando para o próximo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém vai precisar e precisa de uma palavra. Eu tive uma experiência, vou terminar, a gente voa muito no Brasil, apesar que os aeroportos não suportam mais a quantidade. O Brasil cresceu tanto na malha, na via aérea, que não há aviões e muito menos tripulantes. A gente às vezes eu fiquei de 6 da manhã até as 8 horas da noite no aeroporto esperando embarcar.
E mesmo assim não consegui devido tripulantes. Porque tem um prazo lá, deu prazo, muda-se. Eu fui pregar numa cidade chamada Macapá, lá no Amapá, bem longe, dá umas 3 horas e pouco só de voo, muito longe. E eu tentei, tinha uma moça muito bonita, simpática, de costume, oi, tudo bem? Tal, meu nome é Júnior, você está bem? Tal, me apresento, para não ficar aquele coisa. E ela olhou para mim e disse, você é executivo? Eu disse, sou. Eu não sou executivo, irmão? Não sou. Eu sou de Deus. Qual é a sua área? Eu digo, igreja, fé, eu sou pastor. Ela fez assim. Eu estou com muita sorte hoje, ela disse para mim. Falei, é mesmo? Por quê? Ela disse, porque nessa conexão em Brasília, porque eu peguei em Brasília, nessa conexão em Brasília, um padre desceu e eu vim acompanhado de um padre. Agora eu vou até Macapá acompanhado de um pastor. Aí eu disse, mas o padre te falou alguma coisa? Ela disse, como assim? Eu digo, o que foi que o padre falou? Ah, não, ele disse, ele sentou, cumprimentou também e dormia aqui. Eu disse, eu posso te falar uma coisa? Ela disse, pode. Eu tenho uma novidade para você. Você acredita em coincidência? Ela disse, eu acredito. Eu digo, mas eu não acredito. Eu acredito em que Deus me colocou aqui para falar uma coisa para você. Sabe por que eu estou assim? Porque eu vou chegar em Macapá, vou direto para o ginásio, eu vou pregar, tem um congresso lá. Ela falou, que igreja o senhor é? Eu disse, Assembleia. Ela disse, meu pai é. Eu disse, então você é crente? Ela disse, não, desviada. Eu disse, agora você entende porque eu sentei aqui. Ela disse, eu estou ficando toda arrepiada, ela dizia. Eu disse, então eu não vou gastar tempo contigo pregando salvação. Tu precisa voltar para a igreja. Ela disse, não, eu vou voltar. Eu disse, não, faz o seguinte, volta hoje. Ela disse, não, mas aqui não dá. Eu digo, dá. Olha onde nós estamos. A oração é rápida aqui, está mais rápida aqui. Tá na minha... Ela disse, mas o senhor é muito assim, né? Eu digo, quer? Peguei aquela mesa, né? Puxei. Ela tinha do aqui no meio, no meio estava vazio. Eu abaixei aquela mesa, disse, bota a mão aqui na minha mão. E ela colocou, disse, ela está se reconciliando. Aí ela começou a chorar. Chorou e tal. Amém. Eu disse, vá para o congresso hoje. A gente não pode mais se encontrar no aeroporto, vá para o congresso. Fui para o congresso, foi uma maravilha, preguei aquela coisa. E na hora do apelo, quando eu estava convidando, e eu achei interessante que lá vem a moça, e eu a reconheci. Só que ela não veio mais só. Ela vinha com pessoas do lado. E ela chegou bem pertinho do palanque, aquilo que é palanque tu queria falar, viu, Mauro? Palanque lá do palanque. E palanque, ela disse, pastor, trouxe mais gente. Eu falei, quem são? Amigos, vão aceitar Jesus também. Ela tinha se reconciliado de tarde. Ela viu algo, ela viu o Senhor. E quem recebe o Senhor e percebe a chamada, não fica calado, fala dele. Então, eu quero terminar dizendo uma palavra. Escute. Pastor não gera ovelha. Diga comigo, pastor. Não, diga comigo. Está fraco, digam comigo. Mais alto, digam comigo. Agora diga comigo, ovelha que gera ovelha. Diga. Quantas ovelhas você gerou ano passado? Agora doeu, né? Viu? Tem gente que fechou. Jogar a responsabilidade só para eles é covardia. Porque pastor não gera ovelha. Eu nunca vi pastor gerar ovelha. Mas quem gera ovelha é a ovelha. Pastor cuida. Lógico que como nós somos ovelhas também, nós vamos gerar. Mas para de jogar tudo para nós.
Não, o pastor aqui tem que evangelizar, o pastor que tem que pregar. Para com essa ideia de simplesmente sentar aí, ficar de boca aberta, comendo e ir embora. Pare com isso. Você não é uma ovelha estéril. Você não é. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: você não é uma ovelha estéril. Você não é. Você não é. Você nasceu para dar frutos. Você nasceu para gerar. Isaías começou a gerar ovelhas. E obra missionária é isso, é gerar ovelhas. Então, quando eu escondo-me diante desse rótulo e dessa ideia materializada, não, quem prega é o pastor, quem tem que evangelizar é o pastor. Não, ele também como ovelha, mas você também. Então eu quero desafiar. Essa igreja é uma igreja abençoada. Eu só não faça, não levante a mão, não levante, pense, você e Deus. Quantas ovelhas você gerou ano passado? Só pense. Não precisa falar nada. Aqui, para mim, por favor. Recline, curve sua cabeça. Quantas ovelhas você gerou? Se você não é uma ovelha estéril, você gerou alguém. Preste bem atenção no que o Espírito Santo, nessa conscientização missionária, quer fazer. Preste bem atenção. Se eu não sou uma ovelha estéril, então eu tenho que gerar. Eu vou terminar minha palavra, continue com a sua cabeça aí, pensando. Eu vou terminar essa palavra e eu vou orar ao Senhor, para que Deus te dê condições, sabedoria, oportunidades de gerar. Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Deus vai colocar pessoas diante de ti, prontas para ouvir a palavra. Não pense que o que acontecerá com essas pessoas é uma circunstância normal, é Deus permitindo algo para te levar a essa responsabilidade. E não deixe passar a oportunidade. Às vezes nós conversamos sobre todos os assuntos e não falamos de Jesus para as pessoas. Mas o Espírito Santo vai colocar pessoas, trazer pessoas, colocar pessoas que vão bater na porta da sua casa. Esse ano de 2011, você não vai terminá-lo sem gerar ovelhas. Nesse trabalho missionário, Isaías viu o Senhor. Tudo começa com ele. Viu a sua incapacidade. Deus queimou ele. E depois ele viu o próximo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Levante-se, por favor. É uma tarde de desafios. E nós precisamos gerar. E nós vamos orar ao Senhor essa tarde. E Deus te dará a capacidade necessária para ganhar pessoas para Cristo, trazendo pessoas para a igreja. Que o Senhor faça com você o que fizera na vida de Isaías. Abra os nossos olhos. A obra missionária precisa desses homens queimados, chamados. A seara é grande agora e são poucos os trabalhadores. Deus tem duas necessidades. A primeira é de adoradores, o Pai procura. A segunda é de trabalhadores, a seara é grande. Mas Deus vai te dar essa capacidade. Não termine esse ano, meu irmão, sem ganhar uma alma.
Diga comigo, ovelha. Por que você está com medo agora? Ovelha gera ovelha. Coloque a mão no ombro de alguém. Você que sente a chamada de Deus, Deus vai falar na liderança da igreja. Pastor, mas como é isso, pastor? Eu tenho uma chamada aí. Como é que vai ser, pastor? Meu coração queima. Escute isso. Atos capítulo 13, versículo 1 diz: na igreja de Antioquia havia alguns profetas mestres. Aí diz Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém. Verso 2 diz: servindo eles. Então não se assuste, não fique, não seja precipitado. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eu sei que tem gente aqui que tem chamada, eu sei disso. Mas você está servindo, você está fazendo, você está trabalhando, e na hora certa o Espírito Santo vai falar. A Bíblia diz: apartai-me, separai-me, Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Não olhe para mim mais, não olhe para mim, mas escute, isso é vício de linguagem, escute. Eles serviam para depois serem chamados. Eles não foram chamados para servir, mas eles serviam e foram chamados. O Espírito Santo que está na vida do pastor Takayama, o Espírito Santo que está na vida de cada pastor amigo meu, há de revelar. Não se preocupe, pois o Espírito Santo tem liberdade. Sirva ao Senhor, gere ovelhas, jejue, faça a sua parte, e a hora será do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós estamos nessa tarde, começo de noite, nessa conscientização missionária, Senhor. Oh, aleluia! Ou abordando a chamada desse missionário palaciano, os olhares de um missionário, Senhor. Isaías, que recebeu de Ti a chamada, e nós estamos em um novo ano. Quantos missionários já foram citados aqui, Senhor, espalhados na Itália, Portugal, Estados Unidos, Brasil, mas eu sei que Tu tens mais para fazer, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Por isso, Pai, eu peço a Ti que cada ovelha do Senhor desse ministério, cada ovelha possa gerar outras ovelhas. Pai, em nome de Jesus Cristo, faz com que Teu nome seja glorificado. Usa o Teu servo neste ano, que ele possa gerar, que ele possa ganhar sua família, ganhar seus amigos, ganhar os amigos da repartição, da fábrica. Espírito Santo, faz-nos olhar para o nosso próximo. Faz-nos olhar para o próximo, Senhor. Abre a nossa visão. Oh, que possamos nos colocar na brecha. Que possamos nos colocar olhando para o próximo que precisa da palavra de salvação. Providencia os recursos. Capacita cada um dos Teus filhos. Que as almas se apresentem. Oh, cria situações. O Espírito Santo fala ao meu coração que vai criar situações para Te colocar diante das almas que precisam ouvir a palavra. Não se assuste se as pessoas forem atrás de Ti. Não fique assustado. É o Espírito Santo levando-as até a Tua presença. E Deus vai Te usar poderosamente. Não se assuste quando as pessoas começarem a bater na tua porta, quando as pessoas começarem a ligar.
agora. O Espírito Santo está movendo corações agora. O Espírito Santo está movendo vidas agora. O Espírito Santo está movendo vidas agora. Pai, usa a tua igreja nesse ano aqui no Japão. Usa cada ovelha, capacita, dota-os de autoridade, dota-os com os dons espirituais. Oh, dom de maravilhas, Senhor. Usa as nossas mãos, usa os nossos lábios, usa as nossas vidas, usa a nossa vida, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas. Geraremos ovelhas, geraremos ovelhas, geraremos ovelhas, geraremos ovelhas. Olharemos para o próximo. Oh, eu estou sentindo o mover do Espírito Santo na tua família. Aqueles que estão afastados vão te procurar. Aqueles que sumiram vão voltar. Aqueles que não querem mais estão sendo tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao meu coração esta tarde. Teus familiares afastados da igreja serão movidos por Ele, te procurarão, e tu terás a palavra de salvação para dar a eles. Pai, continua com as tuas boas mãos estendidas sobre nós. E nos ajuda a vermos o Senhor, nos ajuda a vermos a nossa incapacidade. Precisamos de Ti, e ajuda-nos a vermos o nosso próximo. Continua conosco. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Encha-se de Deus. Este ano será diferente. Esse ano será diferente. Esse ano será diferente. Esse ano será diferente. Nós vamos gerar muitas ovelhas para Cristo. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falava ao meu coração que o teu parente, aquele que está afastado da igreja, vai te procurar, e você terá a palavra de salvação para dar para eles. Esse é o ano da colheita, esse é o ano da colheita. Quem crê faz muito barulho de glória a Deus aí. Abrace pelo menos 5 pessoas do teu lado e diga para ela: nós geraremos ovelhas este ano. Diga, abraça pelo menos 5. Eu aproveito e quero saber se tem alguém que está afastado da igreja hoje. Se tiver alguém que está longe da igreja, eu estou convidando você a se reconciliar agora. Se tiver alguém que quer aceitar a Jesus, eu te convido essa tarde. Vai, meu irmão, vai. Nós vamos gerar a visão, a terceira visão de um missionário é olhar para o próximo. A quem? Eis-me aqui, olhar para o próximo, olhar para aquele que está à nossa direita, olhar para aquele que está à nossa esquerda, olhar para aquele que está lá na frente. Aleluia! Nós não ficaremos com uma visão minguada, não. Nossa visão é de águia. Tem alguém essa tarde, nesse trabalho, congresso de missões, que está afastado da igreja e gostaria de se reconciliar? Tem? O Senhor te trouxe aqui é para isto. Tem alguém? Aleluia. Ou todos são já salvos, né? Crentes. Tem alguém aí? Aleluia. Tem? Todos já abriram seu coração para Jesus aqui? Deixa eu ver. Quem já abriu seu coração para Jesus? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Então todo mundo não abriu o coração, então vão aceitar Jesus. Aleluia. Não, foi fraco. Faz um negócio melhor aí, porque... Aleluia. Tem a segunda? Tem a segunda aí? Onde está a segunda? Tem? Olha no teu lado, irmão. Olha no teu lado direito e esquerdo. Vê aí. De repente você... vamos lá.
É sua tarde. É hoje. Amém? Tem mais? Glória a Deus. Nós vamos orar. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Amém? Pastor Takayama, permita-me chamar o pastor Maurício para fazer essa oração. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém, igreja? Amém. Não tem mais nenhum, só ela mesma. Não tem nenhum afastado aí? Não. Tem sim. Tem sim. Vai vir? Você veio aqui, vem. Marta, corre, Marta. Oxente. É porque que quando olha, sente cheiro, sabia? Vem, Marta. Oxente. Tem mais? Não. Mas se o meu faro ainda funciona, tem. Eu sei que nós estamos tarde. O pastor Takayama vai brigar comigo agora, porque até agora deu liberdade. Daqui a pouco, puxa a orelha. Mas tem mais uma pessoa afastada, está aí no meio. Está aí. Você tem coragem de mostrar para o diabo que ele não vale nada? Você tem coragem de dizer para o inferno que você é salvo no nome de Jesus? Vem para cá no nome de Jesus Cristo para me orar por você. Aleluia. Está aí. Tem uma pessoa que está afastado. Eu não sinto erro. Ai, Jesus. É uma chance que Deus está te dando. A nossa preocupação não é de você estar dentro da igreja. Nossa preocupação é se Jesus chegar daqui a pouco. Essa é a nossa preocupação. Amém? Vai vir? 1, 2. Repete comigo assim: Senhor Jesus. Com essa voz aí. Venho. Adriana, vai, Senhor, meu filho. Aleluias. Aleluia. Mas sabe o que é isso, igreja? É para testificar no Espírito que quem falou hoje aqui foi Deus Pai, Deus Filho e Deus. 3 almas para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia. E eu tenho certeza, ó, vem chorando, porque sabe, irmãos, a nossa alma necessita de Deus. A nossa alma anseia Deus, a nossa alma ama Deus. Aleluia. E grande é o propósito. Agora repete comigo: Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e que o Espírito Santo me guarde, me guie, me cele até a tua volta, em nome de Jesus. Vamos levantar as mãos, igreja? Espírito Santo de Deus, eu ponho minhas mãos sobre a tua filha e peço pelo poder do teu nome e da tua palavra, Senhor Deus Pai. Deus, eu peço, Senhor, visita o fígado da tua filha nesta noite. Cura a tua filha, eterno Deus, a qual, meu Pai querido, esse coração aquebrantado perante o Senhor. Pai, eu peço, já profetizo um milagre sobre a tua filha, e que o Senhor venha fortalecê-la, a tua filha, em nome de Jesus, sobre a vida da tua filha, irmã Marta, também. Obrigado, eterno Pai, por ter reconciliado contigo. Eu creio, Senhor, Pai, que o Senhor venha fazer a tua linda e grande obra, e que tua filha venha, meu Pai querido, aleluia, estar na tua presença, Pai, sobre a vida da tua filha também, Adriana, Deus eterno Pai querido. Obrigado por esta vida, Senhor Deus, meu Pai querido. Deus, abençoa, honra, guarda, livra e abençoa no nome de Jesus, para a glória do teu nome santo. E uma salva de palmas para o Senhor. Dá um abraço nelas, em nome de Jesus.